Olá, eu sou Jacine Dias e a partir de agora você fica comigo em mais uma edição do programa Espaço Saúde. E participam do programa de hoje o nefrologista Flávio Barros, a dentista Laura Moana e a psicóloga Thaís Almeida. E você também pode participar do nosso programa, basta acessar as nossas redes sociais. A gente vai para o intervalo e já estamos de volta. A depressão é diferente de tristeza e com certeza você já ouviu falar de pessoas que passaram pela depressão. Pois nós convidamos a psicóloga Thaís Almeida e ela fala pra gente sobre os sintomas, as causas e o que significa a depressão. Confira! Olá, eu sou a psicóloga Thaís Almeida, psicóloga clínica, mestre em psicologia. Atuo com crianças, adolescentes e adultos e hoje eu estou aqui no Espaço Saúde para conversar um pouquinho sobre o transtorno depressivo maior, conhecido como depressão, que tem acometido muitas pessoas ao redor do mundo. Mais de 120 milhões de pessoas são acometidas pela depressão ao redor do mundo, preenchem os critérios diagnósticos da depressão e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão aqui no Espaço Saúde. O transtorno depressivo maior, que é comumente chamado de depressão, é um transtorno psiquiátrico que tem como característica principal uma tristeza profunda, uma apatia, aquela sensação de não ver relação de prazer em nenhuma atividade que normalmente você gostava ou você fazia porque sentia vontade e prazer em desenvolver aquela atividade. A depressão ela é multicausal. Ela pode ser causada ou pode ser desencadeada por algo que ocorreu no contexto da pessoa, por exemplo, uma grande perda de um ente querido, por uma situação catastrófica, por uma separação. A depressão ela está muito relacionada com a tristeza. Mas será se depressão e tristeza são sinônimos? Na verdade, a tristeza ela é um sentimento natural e está geralmente relacionado ao fato que ocorreu na vida da pessoa. Então, é natural que diante de uma perda de emprego, por exemplo, a pessoa fique triste, tenha sensações relacionadas à tristeza. Já a depressão, ela não necessariamente vem relacionada a um fato que ocorreu. Alguns casos, as pessoas relatam uma tristeza sem uma causa aparente, uma apatia, um cansaço sem uma causa aparente. E ela é mais prolongada, ela dura mais tempo e causa muito mais prejuízos à vida da pessoa do que uma simples tristeza. Então, como identificar um quadro de depressão? Primeiro, não existe um exame clínico específico para identificar a depressão. Nós utilizamos os manuais, os principais manuais diagnósticos, como o CID, o DSM-5, para identificar aqueles comportamentos que são característicos do transtorno depressivo. Algumas características, que comportamentos e que características são essas para você observar? Então, a primeira de todas, como eu já falei, a tristeza, uma tristeza recorrente, frequente, ela está relacionada à depressão. Um cansaço, uma fadiga também está relacionada à depressão. Alterações no apetite, no sono e na libido, tanto para mais quanto para menos, ou seja, insônia ou dormir demais, ou então falta de apetite ou muito apetite, estão relacionados também à depressão. Falta de concentração, perda da memória, estão relacionadas também a esse quadro psiquiátrico. É importante ressaltar que esses sintomas isoladamente, eles não são definitivos para você diagnosticar a depressão. É importante levar em consideração a presença de 2 ou mais desses sintomas e principalmente a duração desses sintomas, desses comportamentos. Eles precisam prevalecer ali frequentes por mais de 15 dias, por mais de 2 semanas, para que sejam característicos de um transtorno depressivo.
Claro que também essa é uma avaliação, como eu falei anteriormente, que precisa descartar outros diagnósticos médicos que podem ocasionar esses comportamentos, mas que não são definitivos para o transtorno depressivo. Muitas pessoas me perguntam sobre a relação entre depressão e suicídio. Será que essa relação existe? Alguns estudos apontam que sim. Já existe sim uma relação entre o transtorno depressivo e os casos de suicídio. E é importante ficarmos atentos a alguns sinais, porque alguns sintomas como o sentimento de inutilidade, os sentimentos e pensamentos negativos podem sim levar a pessoa acometida da depressão de buscar esses meios como forma de solucionar esse problema. E como a terapia pode ajudar as pessoas que são acometidas pela depressão? Bom, a terapia pode fornecer a essa pessoa e à família o que a gente chama de psicoeducação. Falar um pouco sobre a depressão, quebrar esse tabu, explicar as causas, explicar dentro daquele contexto familiar e do contexto de vida daquela pessoa o que pode ter levado a esse quadro de depressão e o que pode ajudar a sair desse quadro de depressão. É importante também, com a ajuda da terapia, elencar atividades prazerosas que aquela pessoa deixou de fazer e que ela pode retomar como uma das formas de diminuir aqueles sintomas e os comportamentos característicos do quadro depressivo. É importante também inserir novos hábitos na vida daquela pessoa, como atividade física, hábitos de sono, hábitos de alimentação saudável, que contribui certamente para a diminuição dos sintomas, das sensações causadas pela depressão e com certeza vão favorecer a saída do quadro. Outra dúvida comum no consultório é sobre o uso de medicamentos voltados para a depressão. Sim, é recomendado, mas esses medicamentos são receitados pelo psiquiatra, que é um médico especialista na área e que pode, além de fechar um diagnóstico, receitar o medicamento indicado para cada caso, levando em consideração novamente o contexto daquele indivíduo e o que é necessário naquele momento. A terapia ela entra como uma aliada no trabalho da farmacoterapia, que é, novamente, um conjunto entre a psicologia e a psiquiatria. Então, vale aqui o lembrete para que as famílias fiquem atentas aos sinais, aos sintomas e busquem ajuda. Esse apoio é fundamental para que essas pessoas se engajem no tratamento médico e também na psicoterapia. Então, eu queria agradecer ao programa Espaço Saúde, ao convite da Jaciane Dias para estar aqui conversando com vocês sobre a depressão. E eu espero que tenha ficado claro e eu me coloco à disposição para mais dúvidas, para outras vezes estar aqui com vocês falando de outros assuntos, principalmente sobre temas tão relevantes socialmente e que podem ajudar muitas pessoas a buscarem ajuda quando necessário. Então, até a próxima! A gente vai para o intervalo e na volta você confere a entrevista da semana. E o meu convidado é o nefrologista Flávio Barros. O nosso entrevistado da semana é o nefrologista Flávio Barros e ele vai falar conosco um pouco mais sobre a saúde dos rins, órgãos importantes no funcionamento do organismo. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado, Jaciane. É sempre um grande prazer a gente poder conversar sobre doença renal crônica, até porque a doença renal é um grave problema de saúde pública. Então não é um problema seu, não é um problema meu, é um problema de todos nós. E a doença renal crônica, hoje, ela se constitui basicamente em quê? Basicamente, os rins, eles têm funções importantíssimas no nosso organismo. Ele tem a função de produzir urina, ele participa na produção das células vermelhas através de um hormônio que a gente chama de eritropoetina. Então, quem tem doença renal crônica pode ter anemia, por exemplo. Participa do equilíbrio
de eletrólitos no nosso sangue, como por exemplo o sódio, o potássio, o cálcio, o fósforo. Então o rim ele tem diversas funções que muitas das vezes boa parte das pessoas não sabem a importância que os rins têm. Basicamente, a função renal ela pode ser prejudicada por diversas situações. Os principais motivos no nosso país de doença renal crônica são o diabetes e a hipertensão arterial. Agora, doutor, quais são os principais sintomas quando os rins estão com algum problema? Esse é um grande problema da doença renal crônica, porque ela é uma doença silenciosa, traiçoeira e que pode ser devastadora para a saúde de uma pessoa. Por que eu falo silenciosa? Porque na grande maioria dos casos, os rins vão perdendo as suas funções sem dar sinais e sintomas importantes, sem chamar a atenção daquela pessoa que está com o problema. Então, geralmente, os sintomas só aparecem numa fase tardia da doença, quando o rim já perdeu cerca de 70%, 80% ou até 90% da sua função. Os sintomas mais importantes que chamam a atenção, a gente poderia citar anemia, uma fraqueza, a palidez que a anemia acarreta, inchaço nas pernas, uma perda do apetite, um gosto amargo na boca, um gosto metálico na boca, falta de ar pelo acúmulo de líquido nos pulmões. Então esses são sintomas que a doença renal crônica pode trazer. Existe um mito de que se eu estou urinando bem, os rins estão funcionando plenamente. E isso não é verdade. Quando a doença renal crônica vai avançando e o rim vai perdendo função, os rins vão perdendo a capacidade de concentração urinária. De modo que esse paciente que tem um rim funcionando 30% ou 40% é um paciente que urina até diversas vezes e com uma urina clara. Por quê? Porque o rim não consegue concentrar a urina. E esse paciente também pode acordar diversas vezes à noite para urinar. Agora as pessoas falam muito na questão dos cálculos renais, né? E o que são os cálculos renais? Os cálculos renais funcionam da seguinte forma. Através dos rins a gente elimina diversos restos do nosso metabolismo. A gente elimina sódio, elimina cálcio, elimina ácido úrico, dentre outros fatores importantes. O que acontece? Quando, por exemplo, como é que isso sai pelo xixi? Dissolvido. Então, primeiro ponto, se a gente não bebe água o suficiente para dissolver esses eletrólitos, esses cristais, podem formar-se cálculos, né? E esses cálculos podem ser diversos e aí podem trazer as famosas crises dos rins, que são crises muito dolorosas, que têm uma dor semelhante e descrita como muito parecida com a dor do parto de uma mulher. Agora, doutor Flávio, quando se fala assim, você tem que tomar água todos os dias, isso é importante, não é exagero? Isso é muito individual, vai depender da estação do ano, se onde você está faz frio, se faz calor, não é? Basicamente, você pode controlar a sua hidratação através da cor da sua urina. Se é uma urina clarinha, próximo ao transparente, então indica que você está bem hidratado, salvo situações excepcionais como um diabetes descompensado, por exemplo. Se a urina está bem concentrada, amarelo escuro, aquele amarelo forte, então indica que você deva beber mais água. Então, basicamente você controla o seu grau de hidratação pela tonalidade da sua urina, mas em torno de 2 a 3 litros por dia é um bom número para que a gente possa recomendar às pessoas. E como é que a gente pode preservar a saúde dos rins? Os rins funcionam como uma espécie de... é um órgão muito importante do nosso corpo e que sofre por diversas situações. Por exemplo, pelo diabetes, pela pressão alta, pela obesidade. Eu diria que esses 3 problemas são os principais que a gente deve combater para que os rins funcionem bem, tá? Claro que os pacientes idosos são uma população de risco para a doença renal, até porque o rim também faz aniversário e o rim envelhece junto com as pessoas. Depois dos 40 anos de idade, cada ano de vida, o rim vai perdendo cerca de 1% da sua função renal. De modo que uma pessoa de 80, 90 anos não tem mais o rim funcionando 100%, mas tem o rim funcionando 40%, 50%, que é capaz de dar conta do recado sem que aquele idoso tenha nenhum sintoma. Até porque os sintomas mais importantes, como eu frisei, aparecem quando os rins já funcionam menos do que 20% ou 30%. Então o problema mora quando a gente fica prejudicando os rins com essas doenças, por exemplo, quando a gente se automedica com anti-inflamatórios, o uso crônico de anti-inflamatório prejudica a função renal. Eu conheço pacientes que precisaram ir para a diálise por conta do uso de anti-inflamatório. E isso, nos dias de hoje, é muito importante, a questão da automedicação.
Doutor Flávio, eu sei também que você trabalha no setor público. Como é que é passar essa informação, principalmente para aquelas pessoas que a gente sabe que muitas das vezes não tem acesso a elas? Como eu lhe falei, a gente sempre tenta utilizar uma linguagem simples para que a gente possa informar essas pessoas sobre o problema da doença renal crônica. Até porque, como eu frisei anteriormente, a doença renal crônica é um grave problema de saúde pública, afetando cerca de 10% da população e é a doença que gera maior gasto em saúde pública no nosso país atualmente. São cerca de quase 130 mil pacientes hoje em hemodiálise, diálise peritoneal e transplante de rim, que são os métodos de substituição da função dos rins. Ou seja, quando os rins não dão mais conta do recado, a gente tem que escolher um desses 3 possíveis tratamentos para que a pessoa continue a viver de uma forma com uma melhor qualidade de vida. Então, é um problema gravíssimo, é uma doença muito importante e que a gente sempre deve escolher o caminho da prevenção e o do diagnóstico precoce. Fazendo essas escolhas, a chance de termos melhores resultados e a pessoa ter uma vida mais feliz, mais saudável, em conjunto com a sua família, aumentam bastante. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Esperamos tê-los novamente. Obrigado, Jacente. Sempre é um prazer estar aqui junto com você. Esperamos estar outras vezes com outros temas. Ok, obrigada. Obrigado. Você já ouviu falar da bichectomia? Sabia que tem muitas celebridades que já fizeram esse procedimento, mas fazem questão de negar? Pois bem, a gente foi conversar com a dentista Laura Moana e ela dá mais informações sobre o que é a bichectomia. Confira! Olá, eu sou a doutora Laura Moana, eu sou especialista em dentística estética, parte toda estética da odontologia, sou mestre em laser pela USP, capacitada na bichectomia, pioneira aqui em São Luís, tanto na bichectomia como na harmonização facial. O que é a bichectomia? A bichectomia é retirada das bolas de Bichat, que ficam internamente de 2 músculos localizados na bochecha, por motivos ou funcional ou estético. Como surgiu a bichectomia no Brasil? A bichectomia, na verdade, ela surgiu há mais de 40 anos nos Estados Unidos, uma cirurgia focada em funcionalidade para pessoas que mordiam bochecha. E no Brasil ela chegou a ter uns 5 anos só, mas já é uma cirurgia bem antiga. E como está a bichectomia, a procura dessa cirurgia aqui em São Luís? Olha, a procura é bastante grande, principalmente pelos ganhos estéticos, né? A gente fica com o rosto mais harmônico, mais fino, mas a gente sempre tem um ganho funcional. Quem morde bochecha deixa de morder bochecha, deixa de ter esse incômodo, né? Que, na verdade, você tem uma bochecha o tempo todo ferida, não deixa de ser um incômodo e diminui sua qualidade de vida. Está-se mais para o estético ou para o funcional? A bichectomia ela foi criada como uma cirurgia funcional para quem morde bochecha, porque o trauma constante pode levar a uma predisposição de câncer de boca, principalmente pacientes que fumam, que bebem. Só que observou-se o ganho estético. Então, hoje em dia, com essa vontade de ficar todo mundo com o rosto bonito, harmônico, a procura é bem maior pela estética, mas a pessoa não deixa de ganhar o lado funcional também. Que mudanças anatômicas ela traz para o rosto? O rosto fica mais fino, mais harmônico. A bichectomia, ela envelhece? Não, gente, isso é um grande mito. A bichectomia não causa envelhecimento, nem agora, nem mais tarde. Por quê? O que sustenta a nossa pele são os coxins de gordura superficiais que se encontram logo embaixo da pele. A bichectomia, a bola de Bichat, na verdade, ela é uma estrutura interna, não tem nada a ver com sustentação de pele. Pelo contrário, essa bola de Bichat tem os seus ligamentos. Com o passar dos anos, com o envelhecimento fisiológico, esses ligamentos sofrem frouxidão e a bola de Bichat vem parar aqui embaixo. A gente fica com aquela chamada de bochechas de bulldog. Então, quem fez a bichectomia não vai ter essa bochecha de bulldog. Agora, as bochechas, elas podem voltar a crescer após a bichectomia ou não? Uma vez retirada a bola de Bichat, ela não volta mais, tá? A bola de Bichat é uma estrutura
que quando nós estamos em fase de sucção, quando nós somos bebês, ela serve como um amortecedor entre dois músculos, o músculo masseter e o músculo bucinador, porque o bebê só faz sucção, então geraria muito atrito entre esses dois músculos. Então a bola de Bichat serve para isso. A gente saindo dessa fase de sucção, ela vai funcionar como uma reserva de energia do corpo. Gordura é reserva de energia. E em vários casos clínicos e em estudos científicos, já foi comprovado que quando nós estamos em subnutrição severa, a última reserva de gordura, de energia que o corpo usa, é a bola de Bichat. A bichectomia ela entrou na moda por causa das celebridades? Foram elas que começaram a divulgar o procedimento? Sim, principalmente Madonna, Angelina Jolie, Jennifer Aniston e Megan Fox. Algumas dessas celebridades, elas até se negam a falar que fizeram o procedimento. Todas se negam. Elas tentam passar que elas são perfeitas desde que nasceram. Quais momentos assim, você percebeu que aqui em São Luís as mulheres começaram a procurar por esse procedimento? Eu fui pioneira da bichectomia aqui em São Luís. Então, logo que eu comecei a divulgar, começaram a surgir muitas dúvidas, porque ninguém sabia o que era bichectomia, até porque o nome é meio estranho, né? Você remete a bicho, então o que é a bichectomia? Então, desde então, as pessoas começaram a procurar, a pesquisar no Google, né? E começaram a ficar interessadas em fazer a cirurgia e amarem o resultado. Quanto tempo demora a cirurgia? A cirurgia demora, em média, uns 40 minutos. É uma cirurgia rápida, tranquila, feita com anestesia local em consultório, super segura. Existe algum risco de se fazer esse procedimento? Todo procedimento que é invasivo, né, tem risco. Mas se você procurar um profissional capacitado, que sabe a técnica, que sabe a anatomia corretamente, os acidentes anatômicos, aí você está em boas mãos. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter após fazer esse procedimento? Na bichectomia, por ser uma cirurgia simples, os maiores cuidados nas primeiras 24 horas. Colocar gelo para evitar um pouco de edema e não fazer nenhum exercício físico muito intenso para não provocar sangramento e não comer nada duro e quente nas primeiras 48 horas. Depois disso, vida normal. Gente, já tive paciente que fez bichectomia na hora do almoço e saiu daqui e foi para o escritório trabalhar. Então, ela é bem tranquila. A partir de que idade é recomendável fazer o procedimento? A partir de 16 anos, qualquer pessoa já pode fazer o procedimento de bichectomia. Gente, eu queria agradecer a esse espaço, no programa Espaço Saúde, para falar de bichectomia. E quem quiser saber mais, é só entrar em contato, que a gente tira todas as dúvidas e vamos elevar a autoestima de vocês. Eu estou aqui para responder todo mundo. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais Espaço Saúde. Só lembrando a você que é todos os sábados às 12h30 e também em horário alternativo, na quinta-feira às 10h30 da noite. E você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Até semana que vem!